Às vezes você se pergunta o porquê de chegar a sua hora, porque você tem que ir naquele momento, mas isso acontece, e nesse dia aconteceu comigo. Sabe aquela frase? Não se meta onde você não é chamado. Pois bem, acabei sendo atingido por um disparo ao tentar separar uma briga. O desgraçado estava armado, mas acontece. Eu estive refletindo sobre isso. No momento, estou em um espaço vazio, completamente branco, com várias nuvens e fumaça por aqui. Isso aqui é o céu? Que estranho. O tempo passou e eu comecei a ver uma luz branca forte, como se fosse uma porta no meio daquele espaço. Após pensar um pouco mais, eu escolheria passar. Afinal de contas, não tinha como ser pior do que ficar parado naquele espaço cheio de nuvens. E assim foi feito. Uma escuridão foi tomando minha visão, como se eu estivesse de olhos fechados, mas logo, ao piscar, eu conseguiria ver uma luz que me guiava, até que eu sentia uma coisa quente, como um abraço, e um tecido macio me envolvendo. Ao abrir os olhos completamente, fui pego de surpresa. Eu vi minhas mãos, elas eram pequenas, e ao olhar mais para cima tinha uma mulher me segurando. Cabelos negros e um corpo esculpido, demonstrando que era bem forte, uma guerreira, provavelmente. Uma outra mulher estava ali. Tinha cabelos azuis e usava uma roupa de enfermeira. Estavam um pouco manchadas de sangue, mas isso não me assustava, até que aquela mulher de cabelos negros falou: "Ótimo, ele não nasceu nem um pouco parecido com o pai", puxou meu cabelo e meus olhos. Foi naquele momento em que a ficha caiu para mim. Aquela pessoa era minha mãe e, mais do que isso, eu havia reencarnado em outro mundo. Alguns dias tinham se passado. Apesar de ser uma criança, eu conseguia me mover um pouco, mas eu estava ansioso e irritado. Apesar de estar avançado para um bebê, eu ainda era um mero refém do meu próprio corpo. Para alguém energético como eu, tive que me manter ocupado com meus próprios pensamentos, tentando encontrar uma distração. Aquela mulher de cabelos azuis que ajudou minha mãe no parto era um tipo de curandeira da nossa vila. Eu pareço não ter um pai. Ouvi comentários não tão bons sobre ele. Provavelmente minha mãe se separou dele. Aparentemente vivemos numa área isolada de Fitoa, porém aqui é pacífico. Certo dia, minha mãe, cujo nome é Sandrone, colocou o meu berço perto da janela e, com muito esforço e furtividade, consegui levantar e ver um pouco do mundo lá fora. Aquela visão me pegou de surpresa. O mundo era lindo. Eles estavam cercados por uma densa floresta. Além disso, eu pude ver alguns aventureiros passando por ali e, naquele momento, algo veio à minha cabeça. Será que esse é um mundo mágico? Esses pensamentos foram cortados em seguida, pois um passo em falso acabou me desequilibrando e eu acabei caindo dentro do berço novamente. Aquele barulho atraiu a atenção da minha mãe que, apesar de terem se passado poucos dias, já tinha mostrado uma recuperação enorme. Ela me pegou nos braços, assustada. "Como? Você levantou? Se só tem 2 semanas de vida." Aquilo passou. Minha mãe começou a me monitorar muito, mas eu acabei pagando o preço por ficar de pé tão rápido, já que minhas pequenas pernas começaram a doer. Meu corpo ainda não suportava meu próprio peso tão novo. E então assim se seguiu. Porém, após alguns meses, meu corpo já tinha se fortalecido bastante. Talvez seja a genética da minha mãe ou do meu pai. De qualquer forma, eu ainda tinha dificuldades para andar, mas eu me engatinhava. A nossa casa era grande, então consegui me esgueirar sem ser percebido e cheguei numa área com alguns livros. Na sala em que ficavam parecia um grande escritório. Tinham armas ali e uma armadura. Provavelmente são da minha mãe. A Sandrone deve ser incrível. E ali tinha alguns livros nos quais eu me empenhei em ler para entender sobre esse mundo. Mas eu tive um pequeno contratempo: as línguas daquele mundo. Na minha vida passada eu tinha a capacidade de falar inglês minimamente, mas aquilo era completamente novo para mim. E mais 2 meses se passaram. Nesse meio tempo minha mãe acabou me descobrindo, mas, surpreendentemente, ela pareceu feliz e deixou aquele livro comigo. Eu segui tentando entender alguma coisa e ler, mas graças à minha mãe, que lia o livro para mim algumas vezes, eu finalmente consegui entender aquela língua.
e percebi que tinham certas semelhanças com o inglês, mas não muitas. Não me surpreendendo muito, aquele livro se tratava de estilos de luta com espadas. Alguns outros ali contavam histórias, mas eu acabei não prestando muita atenção. Percebi que existiam múltiplos estilos diferentes, porém os principais são: estilo Deus da Espada, focado em golpes velozes e devastadores, totalmente ofensivo. Estilo Deus da Água, focado em defesa e desvios, sendo os contra-ataques o único meio ofensivo dessa técnica. Estilo Deus do Norte, cujo foco é a adaptação, utilizando sempre o ambiente e as adversidades ao seu favor. Olhando bem para esses estilos de luta, eu posso dizer que aprender todos pode ser de uma ajuda imensa. Primeiro eu tenho que me focar em apenas um e ir aprendendo os outros, mas ainda sou muito novo para isso. E então mais um tempo se passou. Eu tenho 2 anos agora. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. A mamãe Sandrone parece doente, mas ela não toca muito nesse assunto. Ela notou o meu interesse nos estilos de luta com espada, então me deu uma espada de presente. Agora eu já consigo me locomover e já até falo. De qualquer maneira, comecei a praticar com a ajuda dela. Apesar de que ultimamente ela não tem me ajudado a treinar, eu consegui aprender bastante coisa. Algo que ela me fez treinar também foi magia básica. Eu realmente fiquei surpreso com isso. No começo eu mal conseguia formular uma bola de água direito, mas agora já consigo fazer várias delas. Aparentemente minha mana aumentou conforme eu fui tentando. Isso é interessante. Mas uma coisa me pegou de surpresa nisso tudo quando minha mãe me pegou fazendo isso. Filho, você já sabe sobre os encantamentos. Naquele momento eu fiquei confuso. Como assim encantamentos? Não, mãe. O que é isso? Minha mãe abriu um sorriso impagável. Eu mal posso acreditar. Meu filho já é iniciante no estilo do Deus da Espada e sabe fazer magias sem encantamento. Eu fui abençoada com um gênio. Aquilo me pegou de surpresa, mas depois desse pequeno episódio ela passou a focar mais em me treinar. Eu entendi o que ela queria dizer, já que notei que encantamentos eram fundamentais para quase todo mundo. Eu acabei ficando muito feliz com essa notícia, mas essa felicidade não durou nem um pouco. Foi alguns meses depois, quando eu concluí 3 anos de idade, que finalmente descobri. Minha mãe estava sofrendo de uma doença já avançada e aparentemente fatal. A curandeira da nossa vila estava fazendo tudo o que podia. Um certo aperto vinha ao meu coração e as coisas só pioraram depois disso. Os aventureiros que passavam pela vila começaram a alertar que muitos monstros estavam aparecendo próximos dali, principalmente coisas conhecidas como utas, monstros humanoides grandes que se parecem com macacos, além de outras criaturas como goblins. No começo eu não dei muita importância, até aquele dia. Aquelas coisas formaram um tipo de horda. Os goblins estavam cooperando com os utas. Eu já tinha lido algo assim em um dos livros, mas não achei que fosse possível. Todos os aventureiros que estavam hospedados na vila decidiram ajudar, incluindo minha mãe. Ela chegou em casa correndo, até me assustou. Pegou a armadura antiga dela e a espada. Ela tentou me acalmar e foi para o combate, mas aquilo não adiantou. Afinal, embora ela não soubesse, eu tinha total conhecimento da doença dela. Foi naquele momento em que eu olhei para aquela sala e vi outra espada. Era menor, mas ainda assim grande demais para eu empunhar. Mesmo sem medo, eu a segurei e saí para fora, só para ter a visão de um verdadeiro inferno. Os monstros haviam passado facilmente dos aventureiros e já estavam devastando a vila inteira. Alguns poucos aventureiros ainda resistiam. Entre eles estavam 2 pessoas que já vieram ali algumas vezes durante esses 3 anos. Esses eram Taliand e Elinálise, ambos antigos companheiros da minha mãe. Um combate brutal se seguiu e, com muitas baixas, os números dos monstros foram sendo reduzidos pouco a pouco. Muitos aldeões e aventureiros morreram nisso. Eu mal tinha conseguido lutar. Assim que consegui matar um pequeno goblin, Taliand já me puxou para o lado dele e isso se seguiu até o final de tudo. Quando tive certeza de que tudo estava bem, fui correndo para a linha de frente onde Elinálise e minha mãe, Sandrone, estavam.
E a cena acabou comigo, embora eu já esperasse tal resultado. Ela estava no chão, encostada em uma árvore, com feridas. A doença dela a debilitou muito durante o combate, e essa mesma doença faria com que o fraco corpo dela não resistisse. Ela conseguiu me ver e abriu um sorriso. Apesar de não conseguir falar, algumas poucas palavras vieram à mente dela antes de morrer. Ele está bem, ufa. Eu tive medo, mas que droga, eu não quero morrer, não desse jeito, pelo menos é melhor do que morrer para a doença. Aquelas palavras passavam pelo pensamento dela enquanto o sangue escorria pela sua boca e seus olhos foram perdendo a vida pouco a pouco. Lágrimas foram saindo dos meus olhos enquanto eu abraçava o corpo dela com força e soltava um grito. Tinham-se passado apenas 3 anos, mas eu realmente tinha me apegado a ela. De alguma maneira, ela me lembrava da minha mãe do mundo anterior. Elinalise olhou para o lado, fechando os olhos, como se culpasse. Na cabeça dela, poderia ter feito melhor. Ao mesmo tempo, Talhand observava aquela cena cabisbaixo. A cena por si só era triste, ainda por cima, era uma antiga companheira deles. Ele então soltou um suspiro e andou em minha direção, colocando a mão em meu ombro. Jovem, não se preocupe. Daremos um enterro digno a ela. Agora você pode nos dizer seu nome. Ele falava de maneira baixa, como se desse espaço para que eu não respondesse de imediato, mas eu respondi. Meu nome é Perieri. Eu agradeço pela ajuda de vocês. Fui tentando forçar um sorriso, embora ficasse óbvia a tristeza naquele momento. Algum tempo então se passou. Minha mãe foi enterrada e soldados vieram para a vila, ajudando as pessoas que sobreviveram e levando elas para uma vila maior. Já eu, bem, era complicado. Eu mal conhecia aquele mundo, mas por sorte Talhand teve uma ótima ideia. Garoto, se me lembro bem, sua mãe tinha comentado que seu pai era o Paul. Aquilo foi como um baque. Ela nunca tinha falado daquilo abertamente para mim e saber daquilo naquele momento foi uma surpresa. Eu não sei. Sinceramente, ela nunca falou nada comigo sobre meu pai ou algo assim. Talhand deu uma risada, como se estivesse tentando me animar. O Paul é um bom homem, embora ele não seja lá o maior exemplo de fidelidade. Você vai ficar bem com ele, isso eu lhe garanto. Só deve ser difícil para ele explicar sua existência para a esposa dele. Levantei a sobrancelha no momento em que Talhand falou aquilo. Na minha cabeça, só vieram os seguintes pensamentos. Caraca, meu pai é um infiel. De maneira quase imediata, quando Elinalise escutou sobre o Paul, a expressão dela mudou para raiva e provavelmente nojo. Ao perceber aquilo, ficava claro que meu pai provavelmente era um baita canalha. E então chegou o dia da partida. Talhand iria me acompanhar até um lugar em Fitoa, uma vila pacífica onde ele morava. Na verdade, ele mandou até uma carta antes para que Paul não fosse pego de surpresa quando a gente chegasse lá. Eu fui me despedindo do que um dia já foi a minha casa. Eu deveria seguir em frente, mas aquilo era difícil. Em meus braços estava a espada da minha mãe. Quanto a Elinalise, era complicado. Ela foi com a gente a maior parte do caminho, mas quando a gente chegou mais próximo de onde Paul ficava, ela decidiu esperar por Talhand lá. Não seria nem um pouco bom que ela reencontrasse Paul naquela situação. Nós dois concordamos que era isso ou uma confusão. Em si, não tivemos problemas na viagem e aproveitei esse tempo para perguntar bastante coisa aos dois. Aprendi muito sobre o mundo e como funciona a guilda. Até que por fim nós chegamos na Vila Buena, onde Paul morava atualmente com sua família. Continua.